Amados e abençoados irmãos, graça e paz a vós todos. Espero que ao assistir este vídeo, todos vocês possam estar vivendo felizes, alegres, contentes, satisfeitos e, acima de tudo, vivendo a plena liberdade que Ele nos concedeu, porque somos livres. E é sobre este assunto, esta pérola da graça, que eu quero falar hoje. O tema é: quando se entende o Evangelho da Graça, o eleito é de fato livre. E eu quero ler na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 1, quando ele diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. A lei, ela escraviza. Eram 613 leis do Torá, 365 leis que a gente chama de positiva, os judeus tinham que cumprir. Outras 248 chamadas de negativa, eles não deveriam fazer. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Foi o motivo principal da sua vinda. A lei foi dada pelo próprio Deus ao seu povo por meio de Moisés. Mas o seu povo não conseguia cumprir a lei. Vivia sempre transgredindo a lei. Cumpria algumas coisas da lei e grande parte da lei eles não conseguiam cumprir. Deus não conseguiu encontrar entre todos nenhum justo, nenhum sequer. Então, o próprio Deus veio, se fez carne e habitou entre eles. Entre eles quem? Os judeus. Os profetas, eles profetizaram acerca do Messias que havia de vir. E o Messias veio e agora estava entre eles. O Cristo Nazareno, ele veio tão somente buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam perdidos. Eles precisavam de alguém que os tornassem livres, que pudesse libertá-los do fardo, do jugo da lei. Por isso que o próprio Nazareno, no livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele disse: Vinde a mim todos vós, todos, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Porque era assim que os judeus se encontravam. Aprendei de mim que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E todos vocês, se crerem, encontrarão descanso, alívio para as vossas almas. Eles precisavam de crer que o Messias estava entre eles e que o Messias veio buscar e salvar a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o apóstolo Paulo aqui, ele se dirige aos irmãos da Galácia, que eles deviam tão somente crer e confiar por meio da fé
no Cristo ressuscitado, e não mais pela obediência à lei de Moisés. Porque muitos, mesmo o Cristo Nazareno, tendo cumprido a lei, eles continuavam na prática debaixo dos rudimentos da lei mosaica, seguindo os fariseus, seguindo os hipócritas, seguindo aqueles que se auto-intitulavam líderes religiosos, uma vez que o Cristo Nazareno já havia cumprido. Então eles não podiam mais continuar debaixo da lei. Então Paulo, ele diz: permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Em outras palavras, vocês estão de fato livres. Então, quando se tem o entendimento do Evangelho da graça de Deus, a pessoa reconhece que ela é livre. Ela não pode mais voltar a se meter debaixo de qualquer tipo de jugo que seja. O que o Evangelho da religião faz? O que esse sistema religioso faz com as pessoas? Eles colocam sobre os ombros das pessoas fardos. Eles colocam jugo sobre as pessoas, preceitos deles sobre as pessoas. Ainda pegam rudimentos da lei de Moisés e obrigam as pessoas a cumprirem, a fazerem tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. Nós sabemos que é assim, porque nós viemos de lá, nós estávamos lá, e quando lá estávamos, nós fazíamos todas essas coisas, acreditando, assim como os nossos irmãos hoje acreditam, que estão fazendo o correto, o certo, mas, na verdade, estão aprisionados dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas, se subjugando aos homens, fazendo tudo quanto eles mandam fazer, vivendo debaixo, aspas, de uma suposta autoridade espiritual que eles dizem que tem, quando eles não têm nada disso. Tem que ter coragem para se dizer isso. O que eles querem são títulos. O que eles querem são aplausos. O que eles querem é serem venerados. O que eles querem é primazia. O que eles querem é estarem em destaques. Haja vista que dentro dessas sinagogas eles constroem logo o quê? Um púlpito, que eles chamam de lugar sagrado, e nesses púlpitos dessas igrejas tem várias cadeiras, e tem uma em destaque, e essa em destaque é do presidente, e ninguém ouse sentar nesta cadeira do semideus. E nessas reuniões que eles chamam de culto, ficam lá dezenas em algumas, centenas em outras, e milhares em muitas outras, assentados durante 2, 3 horas, recebendo tudo quanto vem desses lugares que eles chamam de púlpito, porque lá estão, porque não é um só, são vários que se assentam ali em cima. No meio pentecostal é de presbítero para cima que se senta. Diácono não pode, é presbítero, evangelista, pastor, agora como tem bispo, né, e apóstolos. E dali as pessoas ficam com seus olhos fitados neles durante todo o tempo das tais chamadas reuniões que acontecem dentro desses lugares. Agora tem um momento em especial que o líder maior, ele se apossa do microfone, porque em muitas delas eles somente podem pregar, principalmente nas reuniões de domingo à noite, aonde tem o maior número de pessoas. E as pessoas recebem tudo quanto de lá vem, sem questionar. Essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Mas muitos ainda
estavam naquele período de Paulo, nesse período transitório, vivendo oprimidos como prisioneiros, e não experimentavam essa liberdade que já lhe havia chegada. Paulo diz: permanecei, pois firme, a liberdade já veio, a liberdade já chegou, mas vocês preferem ainda meter-se debaixo do jugo da lei. O evangelho do Cristo Nazareno era o da circuncisão, dado aos 12 apóstolos, e tantos quantos outros fossem feitos discípulos, para que fosse ao mundo de Israel pregar, como está escrito em Marcos 16, versículo 15. Mas o evangelho revelado a Paulo era o da incircuncisão, era o da graça de Deus, que muitos dos nossos irmãos eleitos que estão dentro dessas sinagogas não conseguem enxergar. Optam ainda pelo evangelho da circuncisão, optam ainda pelos rudimentos da lei de Moisés, optam ainda por fazer obras, sacrifícios. Esse evangelho da graça de Deus, que agora, uma vez consumada e cumprida a lei, alcançou tanto o gentil quanto todos os demais. Não há mais povos, é um povo só, que é o povo de Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, olha o que ele diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. Então, quando se entende esse evangelho da graça de Deus, o eleito de fato está livre, ele fica firme e ele não volta a se colocar debaixo de servidão, de escravidão, como muitos dos nossos estão fazendo dentro dessas sinagogas. Assim era também nos dias de Paulo, no período chamado transitório. Ele se liberta de uma série de coisas que o sistema impõe sobre ele. É assim que acontece. Ele se torna livre. E quando isso acontece com um eleito, é menos um dizimista. E eles ficam furiosos porque perdeu um dizimista. É menos um escravo na sinagoga. Por que escravo? Porque muitos que estão ali trabalham de forma gratuita. Para eles, de porteiro, e algumas de segurança, as irmãs na cozinha, fazendo comida, outros limpando, lavando a igreja. É assim, escravos do sistema religioso, não recebe sequer um centavo, e ainda tira 10% do que ganha e dá para esses cães gulosos, como Isaías os chama, no seu livro, no capítulo 56, no versículo 11. Muitos são funcionários que trabalham de graça para esses empresários religiosos. Então, quando eles deixam esses lugares, que eles têm esse entendimento do evangelho da graça de Deus, é mais um filho livre fora desse sistema. E é por isso que eu estou aqui, para denunciar esse sistema religioso. A minha preocupação, meu querido irmão, você que me chama de herege, você que me chama de desviado, você que me chama de desigrejado,
Você que muitas das vezes finge que não me vê quando passa na rua por mim, que não mais me considere como seu irmão, a minha preocupação é com você, é tão somente com você, porque eu sei como é duro, como é difícil viver dentro desses lugares. Eu vivi quase 50 anos sendo enganado, iludido por esses cães gulosos. O Nazareno os chama de lobos devoradores. Saindo então de debaixo de autoridade espiritual, é isso que acontece quando tem esse entendimento. Saindo de debaixo de preceito, deixando de lado os ritos, as liturgias e todas as práticas de cerimoniais que acontecem dentro desses lugares. E então, quando isso acontece com um eleito, que agora ele se torna livre, ele passa a reinar em vida, vivendo a completa vitória. Porque é assim que nós, da graça de Deus, nos sentimos abençoados, guardados, protegidos, reinando em vida e descansando nele, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para conosco, crescendo a cada dia em graça e no conhecimento de Deus. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura realidade. Quando se entende o evangelho da graça de Deus, de fato se torna o quê? Livre. 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 E essa liberdade você só encontra no outro, não no Nazareno, que veio para cumprir a lei, para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não nos rudimentos da lei de Moisés, não nos preceitos dos homens, não nessas coisas, nesses achismos que existem dentro desses lugares, somente no Cristo que ressuscitou, que é Espírito, e habita no seu Espírito, porque você é filho dele. Ele é o Pai dos Espíritos, e agora, como filho, você é guiado e dirigido por ele. Dá para você entender isso? Dá para você despertar de dentre os mortos, porque lá estão cheios de mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, porque o véu está sobre o rosto. A mente está cauterizada. A graça, ela enaltece a um único Deus soberano. Vocês têm que ouvir a mensagem do Evangelho da graça de Deus. É Ele quem é o soberano, é Ele quem é o Senhor, é o único Senhor das nossas vidas. É a Ele que nós nos submetemos. E quanto aos demais homens, nós somos todos iguais. Nós não somos pastores de quem quer que seja. Nós não temos espaço físico nenhum. Até na graça tem, né? Tem alguns que têm espaço físico. E quando você tem um espaço físico, as pessoas te veem como pastor, mesmo que você não se intitule. Mas elas te veem como pastor. Elas te veem como um líder dela. E infelizmente, na graça tem alguns pregadores da graça que têm espaço físico. Eles não dizem que é templo. Eles chamam os templos religiosos de quem está no sistema. Na graça não são templos, são espaços físicos, que é a mesma coisa. Eu tenho aqui no meu terraço um salão de festa que eu construí. E tem um espaço aqui que dá tranquilamente para 150, 180 pessoas sentadas. Quantas pessoas já disseram para mim, por que você, nesse espaço físico, não reúne pessoas para pregar o Evangelho da Graça? Quando eu estava no sistema, alguns queriam que eu abrisse aqui uma extensão da onde eu estava. Eu nunca quis. Hoje, muito menos ainda. Muito menos ainda. O Evangelho da Graça, ele é diferente. O Evangelho da Graça não tem nada a ver com esse Evangelho que é pregado dentro do sistema religioso e até mesmo com alguns da graça de Deus. Forte abraço, beijo no seu coração. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, se inscreva no meu canal.
Faça isso. Ajuda esta mensagem chegar a milhares e milhares de pessoas. Essa é a minha vontade. É isso que eu quero. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.